A paciência do torcedor vascaíno definitivamente chegou ao fim. Perder para o Palmeiras, dentro do Allianz Parque, até poderia ser compreensível pelo peso do adversário, mas a forma como a derrota aconteceu escancarou tudo aquilo que já vinha sendo apontado há tempos: erros grotescos, jogadores sem nível para vestir a camisa do Vasco e insistências do técnico Fernando Diniz que beiram o teimoso. O sentimento que fica é de frustração, vergonha e, acima de tudo, de impotência diante de um time que não consegue se ajudar. E não foi apenas a derrota por 3-0 que revoltou o torcedor. Foi o roteiro da partida, a maneira como o Vasco cedeu os gols, os erros infantis que parecem se repetir jogo após jogo, sempre com os mesmos personagens. A atuação do zagueiro Lucas Oliveira foi simplesmente constrangedora, ao ponto de ser difícil entender como ele ainda tem espaço no elenco. O cara não foi mal. O cara foi desastroso. Ele não apenas comprometeu, ele praticamente entregou o jogo de bandeja para o adversário. E o que revolta é saber que ele só está em campo porque o clube, por decisões equivocadas, optou por não contratar um reserva para a zaga, confiando em alguém que já tinha demonstrado, lá atrás, no Campeonato Carioca, que não estava pronto para vestir a camisa cruz-maltina. E não para por aí. Pablo Vegetti, o argentino que chegou com moral, com status de solução ofensiva, vive um jejum de gols que já ultrapassa 2 meses. 2 meses sem balançar as redes com a bola rolando. Um número alarmante para quem ocupa uma posição tão decisiva em campo. E, mesmo assim, Diniz insiste. Insiste como se estivesse tudo sob controle, como se o atacante estivesse apenas vivendo uma fase ruim. O problema é que essa fase já virou rotina. Virou estatística preocupante. E para piorar, além de não marcar, Vegetti ainda protagonizou um chilique ao ser substituído, algo que não pega bem, principalmente quando o time está sendo atropelado. Voltando ao jogo contra o Palmeiras, o Vasco até começou bem. Mostrou coragem nos primeiros minutos, tentou marcar alto, pressionar a saída de bola, tirando o adversário da zona de conforto. Mas bastaram 6 minutos para tudo ruir. O Flaco Lopes abriu o placar após uma sequência de erros defensivos que beiram o inacreditável. E dali para frente foi um desastre completo. Aos 18, mais uma lambança, com Lucas Oliveira tropeçando nas próprias pernas, Hugo Moura tentando afastar a bola e acertando o próprio companheiro, até que a sobra ficasse limpa para o atacante palmeirense marcar o segundo. E o terceiro, então, foi um verdadeiro desfile. Vitor Roque sambou na frente de Léo Jardim, que não saiu do gol, apenas assistiu, como se estivesse assistindo ao jogo da arquibancada. A verdade é que o Vasco até teve a bola. Teve mais posse de bola que o Palmeiras, finalizou 9 vezes contra 11 do adversário, mas foi extremamente inofensivo. Enquanto o Palmeiras foi letal, aproveitando as falhas e sendo cirúrgico, o Vasco parecia um time que não sabia o que fazer com a bola. E quando se analisa friamente os números, dá até a falsa impressão de equilíbrio. Mas quem assistiu ao jogo sabe, o resultado poderia ter sido ainda mais elástico. O time carioca só não saiu com uma goleada histórica porque o adversário administrou no segundo tempo e, claro, porque Léo Jardim fez algumas boas defesas. Na entrevista coletiva após a partida, Fernando Diniz até tentou justificar. Falou sobre erros na marcação, sobre o time não ter executado o plano de jogo como foi treinado, citou a ausência de alguns jogadores como um dos motivos para o desequilíbrio defensivo, e até comentou sobre a falta no segundo gol, que, segundo ele, deveria ter sido marcada. Mas, no fim das contas, a verdade é uma só: o time foi mal. Muito mal. E quando se joga tão mal, quando os erros se repetem com os mesmos nomes e nenhuma mudança acontece, não dá para fugir da crítica. E a arbitragem? Também foi um ponto de revolta. O juiz Rafael Klein teve uma atuação desastrosa. Caseira. Inclinada. Marcava qualquer contato a favor do Palmeiras e ignorava lances claros para o Vasco. Um deles, ainda no primeiro tempo, foi um pênalti escandaloso de Piquerez sobre Ryan. Um lance em que o jogador vascaíno foi nitidamente atingido, mas seguiu tentando a jogada. Se tivesse caído, talvez o árbitro tivesse marcado. Mas como tentou continuar, foi ignorado. O VAR, como de costume, ficou em silêncio.
E esse tipo de lance, somado às marcações duvidosas ao longo de todo o jogo, irrita. Não que a arbitragem tenha sido a responsável direta pela derrota, mas com certeza contribuiu para a sensação de injustiça. E agora? Agora vem a parte mais preocupante. O Vasco precisa reagir. Precisa urgentemente reencontrar o caminho das vitórias, porque o campeonato está afunilando e a parte de baixo da tabela está cada vez mais embolada. A ausência de Cuesta, que pode demorar até 2 semanas para retornar, é um problema sério. Sem ele, a zaga vira um caos. Lucas Oliveira não tem condições. Está provado. Improvisar jogadores não é solução a longo prazo. Diniz terá que se virar nos próximos jogos, começando contra o Vitória, depois contra o Fortaleza, sem seu principal defensor. E isso, para um time que já sofre com erros defensivos em série, é um pesadelo. E não dá para falar só da defesa. O meio-campo do Vasco também não se salva. Faltou combatividade, faltou organização, faltou qualidade no passe. Quando a bola chegava no ataque, Vegetti já estava cercado, sem espaço, sem criatividade ao redor para ajudá-lo. E mesmo assim, a insistência continua. A insistência no argentino, que já não responde em campo, mas continua titular absoluto. É como se houvesse um apego emocional que impede qualquer tipo de mudança. Diniz fala sobre liderança, sobre função tática, mas o torcedor quer gols. Quer ver o centroavante decidir. E hoje, Pablo Vegetti é um centroavante que não decide. O que fica claro é que há algo de muito errado. Não é apenas uma fase ruim. É um time que oscila demais, que não consegue engrenar uma sequência, que perde pontos por erros repetidos e que parece não aprender com os próprios vacilos. E quando se mistura isso com atuações ruins de jogadores que já deveriam ter saído do elenco, com escalações equivocadas, substituições que não resolvem e uma diretoria que se omite, o resultado é o que vimos ontem em São Paulo, um time apático, desorganizado e facilmente batido por um Palmeiras que nem precisou jogar tudo o que sabe. Para o torcedor, fica o sentimento de desilusão. Fica a pergunta, até quando? Até quando Pablo Vegetti será titular mesmo sem fazer gol? Até quando Lucas Oliveira será opção mesmo afundando o time? Até quando erros grotescos serão tratados como normais? O Vasco tem camisa, tem torcida, tem história, mas está sendo conduzido como se fosse um clube pequeno, sem ambição, sem exigência. E isso machuca. Machuca quem ama o clube, quem acompanha, quem sofre a cada jogo. E mais, o elenco até recebeu reforços, mas nenhum deles tem sido suficiente para mudar o cenário. Porque o problema não está apenas nas peças, mas na forma como elas são usadas. Não adianta ter talento no banco se quem está em campo não entrega. Não adianta insistir em jogador com nome se o desempenho não vem junto. Futebol é meritocracia. E hoje, muitos ali não estão merecendo vestir essa camisa. É preciso coragem para mudar, e essa coragem está faltando. Faltando ao técnico, faltando à diretoria, faltando a quem toma decisões dentro do clube. O próximo jogo já é no fim de semana. Mais uma oportunidade de tentar se reerguer, de mostrar alguma reação. Mas com que zaga? Com que meio? Com que comando? Porque do jeito que está, o Vasco não inspira confiança. Inspira receio. Inspira medo do que pode acontecer nas próximas rodadas. E se nada for feito agora, se as mudanças não começarem imediatamente, a luta contra o rebaixamento vai ganhar contornos ainda mais dramáticos. Porque o futebol, quando mal administrado, não perdoa. E o tempo está passando rápido. Se a primeira parte do vexame dentro de campo já escancarou o quanto o Vasco da Gama está desorganizado e mal gerido, a segunda metade do problema é ainda mais preocupante, a falta de perspectiva. O torcedor vascaíno não está apenas indignado com o que viu diante do Palmeiras, ele está cansado. Cansado de ver o time repetir os mesmos erros, semana após semana, jogo após jogo, como se nada estivesse acontecendo. E isso inclui o comportamento do técnico Fernando Diniz, que segue insistindo em jogadores que não rendem, e parece viver em uma realidade paralela, onde desempenho tático importa mais do que resultado, como se a pontuação na tabela não fosse uma questão urgente.
A fala do Diniz após a derrota foi um retrato disso. Tentou argumentar sobre o volume de jogo, citou falhas na marcação como se fosse uma surpresa, lamentou a ausência de Cuesta, mas em momento algum demonstrou autocrítica mais firme, aquela postura que o torcedor espera de alguém que entende a gravidade do momento. Parece não haver uma real conexão entre o que está acontecendo em campo e o que o treinador enxerga do lado de fora. É como se ele estivesse mais preocupado em justificar ideias do que corrigir falhas práticas. E não adianta mais esconder, Pablo Vegetti não entrega. O atacante argentino vive um jejum de gols que já seria preocupante para qualquer camisa 9. 2 meses sem marcar com bola rolando não pode ser tratado como normal. Só que, além da falta de gols, o que irrita o torcedor é a passividade do jogador em campo. Não se movimenta, não cria espaços, não puxa marcação. E quando sai, ainda reclama. Como se não tivesse culpa de nada. Como se o mundo estivesse conspirando contra ele. Quando na verdade o que está acontecendo é que ele perdeu o brilho, perdeu a explosão, e hoje, se tornou um peso morto no ataque vascaíno. E por mais que Diniz insista em ressaltar a importância tática do jogador, o que decide partida é bola na rede. E ele não está entregando isso há muito tempo. Aliás, esse discurso do Diniz sobre importância tática já cansou. O futebol brasileiro é movido por resultado. E por mais que ele tente romantizar as atuações do time, o que importa agora é pontuar, sair da parte de baixo da tabela. Não há espaço para testes intermináveis, nem para apostas que não rendem. E quando a torcida vê jogadores como Pablo Vegetti sendo mantidos a qualquer custo, mesmo sem justificar sua presença em campo, a sensação que se passa é de que a meritocracia foi abandonada dentro do clube. Isso desmotiva quem está no banco esperando uma oportunidade, mais grave ainda, desanima quem torce e vê que nada muda. Outro que já ultrapassou todos os limites de tolerância é Lucas Oliveira. A atuação contra o Palmeiras foi só a cereja do bolo de uma temporada repleta de falhas, de atuações apáticas e decisões erradas dentro de campo. Um jogador que já não entregava segurança no Campeonato Carioca, e que por pura teimosia ou conveniência do clube, foi mantido no elenco. O Vasco tentou negociá-lo, tentou oferecer a clubes como Atlético Paranaense e Sport, mas o jogador se recusou a sair. E por conta dessa permanência forçada, a diretoria simplesmente desistiu de buscar outro zagueiro. O resultado é o que vimos: quando Cuesta não está em campo, a defesa vira um caos. Um time que já tem dificuldades naturais se vê ainda mais vulnerável com um defensor que tropeça nas próprias pernas e que, claramente, sente o peso da camisa. E a situação só piora quando se olha para o departamento médico. Cuesta, que é peça fundamental na defesa, está fora por até 15 dias. Ou seja, perde o jogo contra o Vitória e muito provavelmente também contra o Fortaleza. E com a pausa para a data FIFA se aproximando, o Vasco pode até ter tempo para recuperar alguns jogadores, mas o prejuízo desses pontos que estão escapando pode ser irreversível. Não há margem para erros. E jogar partidas cruciais com uma zaga improvisada, ou pior, com Lucas Oliveira, é flertar com o desastre. Diante desse cenário, o torcedor começa a se perguntar: cadê a diretoria? Onde estão as decisões firmes? Onde está a cobrança? Por que não adianta apenas cobrar em entrevistas ou publicar nota em rede social? O torcedor quer ação. Quer ver quem erra sendo responsabilizado. Quer ver mudança. E não é de agora. A torcida vem dando sinais, vem protestando, vem pedindo por algo diferente. Mas parece que nada surte efeito. O clube está anestesiado, como se estivesse aceitando esse desempenho medíocre como algo natural. E o mais preocupante é que ainda restam muitos jogos pela frente. A sensação é que, se continuar assim, o time não resiste à pressão. A arbitragem desastrosa também não pode ser ignorada. O lance do pênalti não marcado em Ryan foi claro, cristalino. Piquerez acerta o joelho do atacante vascaíno sem tocar na bola. Mas o juiz, como em tantos outros jogos em que o Vasco é envolvido, simplesmente ignorou. O VAR também não chamou, como se o lance fosse irrelevante. E isso aumenta ainda mais a revolta do torcedor, que já convive com a desconfiança constante de que contra certos adversários, o critério é outro.
A atuação do árbitro Rafael Klein foi um desastre do início ao fim, invertendo faltas, favorecendo o time da casa, e irritando até mesmo os jogadores do Vasco dentro de campo. Coutinho foi um dos que mais reclamaram, visivelmente inconformado com a falta de critério ao longo dos 90 minutos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mercado do futebol brasileiro segue pegando fogo e desta vez o centro das atenções é o Vasco da Gama. Nos bastidores, rumores indicam que a Emirates, gigante do setor aéreo, elevou seu lance pela SAF do clube carioca para impressionantes 4,5 bilhões de reais, um valor que surpreendeu até os mais otimistas torcedores cruzmaltinos. A movimentação tem gerado um verdadeiro burburinho, com especulações de que a negociação pode estar prestes a avançar de forma definitiva. Segundo fontes próximas à diretoria do Vasco, o aumento da oferta teria sido decisivo para mudar a percepção de Pedrinho, uma das peças mais cobiçadas do elenco. Fontes internas afirmam que o jogador vê com bons olhos a possibilidade de permanecer no clube sob a gestão da Emirates, acreditando que a nova administração poderia abrir portas para projetos mais estruturados e investimentos significativos no futebol do clube. A expectativa é que Pedrinho aceite a proposta caso os detalhes do acordo avancem de forma satisfatória, consolidando uma das transferências mais comentadas do cenário esportivo nacional. Nos bastidores do futebol carioca, a notícia tem circulado como fogo em palha seca. Torcedores e jornalistas se dividem entre entusiasmo e ceticismo, com muitos questionando se um aporte desse porte realmente será concretizado e como ele impactará não apenas o time principal, mas toda a estrutura do Vasco. O clube, que atravessa anos de desafios financeiros e administrativos, poderia ter com a Emirates uma injeção de recursos capaz de transformar sua realidade e recolocar o cruzmaltino entre os gigantes do futebol brasileiro. Enquanto a negociação segue envolta em mistério, fontes indicam que reuniões secretas já estariam acontecendo para definir os últimos detalhes da transação. O valor recorde de 4,5 bilhões de reais é visto como um divisor de águas, e caso confirmado, colocaria o Vasco em uma posição de destaque absoluto no cenário esportivo e financeiro do país. Para Pedrinho, a possibilidade de continuar vestindo a camisa vascaína sob uma nova gestão pode representar um capítulo decisivo em sua carreira, equilibrando visibilidade, desafios e a chance de ser protagonista de uma transformação histórica. O rumor corre nos bastidores, e a torcida, como sempre, está de olho em cada movimento. O clima é de expectativa máxima, todos querem saber se a Emirates realmente concretizará o sonho de assumir a SAF do Vasco e, de quebra, contar com Pedrinho como uma das figuras centrais do projeto. Até lá, o burburinho só aumenta, alimentando conversas em redes sociais, programas esportivos e rodas de amigos apaixonados pelo futebol. Uma coisa é certa, se a negociação for fechada, será um marco não apenas para o Vasco, mas para todo o futebol brasileiro, e os próximos dias prometem decisões que podem mudar a história do clube para sempre. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.